Paz do Senhor Jesus. Irmãos, eu vou compartilhar com vocês um texto bíblico na palavra do Senhor nosso Deus. Deixa eu colocar ele aqui na tela aqui. Muito bem. O texto se encontra em Mateus capítulo 24. O versículo é o versículo 48, quando Jesus nos diz o seguinte: Mas se aquele mau servo disser no seu coração, o meu Senhor tarde virá. Muito bem, irmãos, Jesus está aqui falando a respeito da parábola dos dois servos. E o Senhor Jesus, primeiramente, ele faz um elogio àquele servo que se comportou de maneira correta, ou seja, aquele servo que estava aguardando a volta do seu Senhor, que cuidou dos bens do seu Senhor, que tratou bem as pessoas que pertenciam, que estavam relacionadas com o seu Senhor. E aí Jesus faz um elogio. Ele diz que aquele servo seria chamado de bem-aventurado. Isso está em Mateus capítulo 24, do versículo 45 ao versículo 47. Nós devemos lembrar que aqui em Mateus 24, Jesus está falando de escatologia. Jesus está falando dos acontecimentos, que aconteceriam, no período da sua vinda, da sua volta, E agora no versículo 48, Jesus começa a falar a respeito daquele servo que ele chama de mau, que ele diz que era mau, E por que ele era mau? Porque ele era negligente, porque ele fazia o serviço do seu Senhor de qualquer maneira, porque ele cuidava dos bens do seu Senhor de qualquer maneira e porque ele tratava as pessoas que pertenciam, ao seu Senhor, que eram do seu Senhor de qualquer maneira. E Jesus diz: Mas se aquele mau servo disser no seu coração, o meu Senhor tarde virá. Quer dizer, ele até acreditava que o seu Senhor iria voltar em algum momento, mas ele imaginava que iria demorar. E aí eu coloquei aqui embaixo uma pergunta que eu penso que é uma pergunta interessante para todos nós. Qual deve ser a nossa atitude em relação à volta de Cristo? Qual deve ser a nossa atitude? Qual é a nossa atitude? Nós somos como aqueles que estão aguardando a volta de Jesus e por isso estamos se esforçando para fazer o nosso trabalho bem feito, para honrar o Senhor. Nós estamos sendo vigilantes, nós estamos nos arrependendo quando nós pecamos, nós estamos abandonando o pecado após o arrependimento. Qual está sendo a nossa atitude? Existem três tipos de atitude. Existe a atitude correta, que é a atitude daquele que está servindo a Deus com sinceridade. Existe aí duas atitudes ainda que são extremas. Primeiramente, existe a atitude daquele que pensa que o Senhor não virá, que é a atitude deste servo aqui de Mateus 24, 48. Ele pensava que o Senhor não iria voltar. É uma atitude extrema. E porque ele pensava que o Senhor não iria voltar, ele começou a espancar os seus conservos, quer dizer, as pessoas que estavam abaixo dele, mas que não pertencia a ele, pertencia ao seu Senhor. Ele começa a espancá-los e a Bíblia diz ele começa a se envolver com o mundo, ou seja, ele começa a comer e a beber com os bêbados, ele começa a se relacionar com o mundo. Por quê? Porque ele imaginava que o seu Senhor iria demorar a voltar. E é interessante que ele imaginava isso, mas ele não expressava isso publicamente.
Publicamente, às vezes ele até dizia que estava aguardando a volta do seu Senhor, mas no seu coração, disse Jesus, no seu coração, tem algumas traduções que diz que ele falava consigo mesmo, ou seja, internamente, no seu coração, ele não acreditava que o seu Senhor poderia voltar a qualquer momento. Ele imaginava que ia demorar. E nós encontramos, então, esta primeira atitude extrema daqueles que pensam que vai demorar. Encontramos também o outro extremo, que é aqueles que acham que Jesus vai voltar rapidamente, e porque ele vai voltar rapidamente, eles não têm a necessidade de levar uma vida organizada nesta terra. Eles não precisam estudar, eles não precisam trabalhar, eles não precisam cuidar das suas famílias, eles não precisam cumprir com os seus deveres, né, como cidadão, como irmão, como pai de família, como amigo. Ele abandona tudo e fica esperando a volta de Jesus, mas ele abandona tudo. Nós já tivemos no Brasil aí nos anos 99, 2000, um fato semelhante a esse, de um segmento religioso que dizia que Jesus ia voltar e por isso abandonaram tudo, venderam tudo, se desfizeram dos seus bens e ficaram aguardando Jesus voltar. Jesus não voltou e isso trouxe prejuízos tanto para a área espiritual quanto também para a área material destas pessoas. Observemos o que diz a palavra de Deus. Eu vou colocar um texto bíblico aqui para nós observar o que diz a palavra de Deus. Olha o que diz aí em 2 Pedro, eu coloquei do capítulo 3, versículo 1, eu coloquei aqui até o versículo 14, tá? Mas para não ficar um vídeo muito longo, a gente vai ler aqui 2 Pedro, capítulo 3, versículo 3 e o versículo 4 apenas, que diz assim: sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas estas coisas permanecem como desde o princípio da criação. Então tem este grupo de pessoas, esse extremo, que até escarnece, que até zomba e diz: mas cadê a promessa? Os crentes vivem falando que Jesus vai voltar e ele não voltou. O que aconteceu? Né? Estão escarnecendo. E é interessante que Pedro diz que isso aconteceria nos últimos dias. E quantas pessoas neste período estão abandonando a fé, quantas pessoas neste período estão se voltando para o mundo, estão se relacionando com o mundo, se envolvendo com o mundo. Por quê? Porque eles pensam que a promessa caiu por terra. Eles pensam que Jesus não vai voltar e por isso estão vivendo de qualquer maneira. Então nós temos este primeiro extremo. Nós temos também, deixa eu pegar aqui, o outro extremo, que é aquele que pensa que Jesus vai voltar e por isso ele pode abandonar tudo, ele não precisa ter compromisso com a família, com a sociedade, com a sua igreja, e não precisa trabalhar, não precisa estudar, ele não precisa ter a sua casa, seu carro, a sua vida, ele vende tudo, abandona tudo, se torna um fanático e acha que Jesus vai voltar e ele assim está preparado para encontrar com Jesus. Olha o que estava acontecendo na igreja em Tessalônica, capítulo 2 de 2 Tessalonicenses, do versículo 1, Paulo diz: ora, irmãos, rogamo-vos pela vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa comunhão com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis. Olha, é uma perturbação esse tipo de comportamento. Quer por espírito, por quê? Porque tem doutrinas, tem segmentos religiosos que a origem deles está em espíritos e espíritos demoníacos. Já houve caso de segmentos religiosos que cometeram atrocidades esperando, segundo eles, a volta de Jesus. Quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto.
Esse dia de Cristo aqui está falando daquele momento em que Jesus virá para punir o homem ímpio, para punir a humanidade ímpia e estabelecer o seu governo. Porque a própria passagem bíblica a seguir fala que este dia só vai acontecer depois da manifestação do anticristo. Mas a igreja em Tessalonicenses, a igreja de Tessalônica, né? E a carta aos Tessalonicenses, nos mostra que os irmãos daquele período estavam já aguardando este dia, como se ele fosse acontecer já naquela época. Então, quer dizer, nós temos os dois extremos trabalhando simultaneamente, operando simultaneamente. Temos de um lado aqueles que pensam que Jesus não vai voltar e por isso eles se entregam ao mundo, eles se entregam ao pecado, eles vivem como se Cristo não fosse voltar, e temos o outro extremo, que é aqueles que pensam que Jesus está voltando e por isso eles não precisam ter compromisso nenhum e podem vender propriedades e podem abandonar trabalho e podem desobedecer às leis do país, porque segundo eles Jesus está voltando e eles vão subir. Nenhum dos dois estão certo. Os dois estão errados. As duas atitudes estão erradas. Qual é a atitude correta? A atitude correta, deixa eu colocar aqui, 1 Coríntios capítulo 15, versículos 51 e 52 para encerrar. A atitude correta é esta atitude que Paulo tinha em sua vida e em seu ministério. Ele diz: eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Olha que ele coloca a palavra todos, todos. E aí no versículo 52 ele diz: no momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis. E nós, observe essa palavra nós, e nós seremos transformados. Eu te pergunto, Jesus voltou no período de Paulo? Logicamente que não. O que aconteceu com Paulo? Paulo partiu para a eternidade. Mas ele vivia os seus dias como se Jesus fosse voltar naquele período. Ele fazia o seu papel como servo de Deus, ele cumpria com as suas obrigações perante o mundo, perante a sociedade, porém vivia aguardando a volta de Jesus, vivia como se Jesus fosse voltar, mesmo que Jesus não voltou, mas ele viveu como se Jesus fosse voltar. Eu imagino que esta é a atitude correta. Não importa se vai demorar 100 anos, 200 anos, 500 anos, 1000 anos, não importa. Não importa. Nós precisamos viver o nosso dia a dia como se Jesus estivesse voltando hoje. É lógico, não vamos abandonar os nossos compromissos, não vamos deixar de estudar, se profissionalizar, cuidar das nossas famílias, de cumprir com as nossas responsabilidades perante a sociedade, porém, não vamos se envolver com o mundo, como se Jesus fosse demorar e como se nós fôssemos viver aqui eternamente. Vamos ter esta consciência, como tinha Paulo. Nós seremos transformados. Qualquer hora a trombeta vai tocar. E quando isso acontecer, eu quero estar preparado. E eu imagino que você também queira. Por isso, vamos ficar atentos. Aquele servo que acha que o Senhor vai demorar a voltar, Jesus disse que ele é um servo mau. Mau. Se você está vivendo a sua vida espiritual como se Jesus não fosse voltar, você está sendo um servo mau. Mas louvado seja Deus, que a palavra de Deus, ela sempre vem para nos exortar. Jesus está voltando. Olha para Mateus 24 e olha para o mundo. Guerras, rumores de guerras, fome, pestes, terremotos, pai contra filho, filho contra pai, sociedade conturbada, igreja esfriando,
Tudo está acontecendo conforme a palavra de Deus. Israel voltou a ser uma nação independente em 14 de maio de 1948. Jesus está voltando. Não queiramos ser pegos de surpresa. Jesus está voltando. Deus abençoe a sua vida. Em o nome de Jesus.